sou Maria do Carmo Moreira Aguilar, doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestra em História Cultural também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha área de pesquisa é escravidão, pós-abolição e história social do trabalho. Além disso, tenho experiência em história oral, pesquisando a memória em comunidades remanescentes de quilombo. Atualmente sou coordenadora do Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos e a COREC, que é uma organização do movimento negro que surgiu a partir da vontade de ativistas e pesquisadores e pesquisadoras ativistas, e tem por objetivo assessorar as comunidades remanescentes de quilombos na luta pelo reconhecimento e titulação de suas terras e pelo direito à cidadania e à dignidade humana. Eu entrei para o IACOREC em 2008 e, como historiadora, venho atuando nas discussões acerca do percurso histórico das comunidades, relações territoriais e suas cosmologias. Atuo ainda, estou incisando a noção de raça, demonstrando a construção histórica do racismo no Brasil e o impacto dele para a população negra. Por conta da minha profissão e da minha atuação, fui chamada algumas vezes a fazer a defesa da trajetória histórica de tradições e práticas culturais centenárias de comunidades quilombolas em audiências no Ministério Público Federal. Essas são sempre situações tensas, onde o nosso conhecimento se torna parte integrante de um processo que, ao fim e ao cabo, é definidor do direito dessas comunidades de continuarem existindo com seus modos de vida singulares. Eu também sou integrante de Atinuqué, que é um grupo de estudos sobre o pensamento de mulheres negras. Sou professora do ensino básico, me formei no segundo semestre de 2009, no primeiro semestre de 2010 iniciei o curso de mestrado e em 2012, quando eu estava concluindo o mestrado, passei no concurso público e comecei a lecionar no ensino básico de Porto Alegre. A carreira como profissional de história exige muita dedicação. É importante estar inserida em grupos de trabalho da nossa área de pesquisa, que participe das discussões, de encontros, congressos, que nesses eventos são trazidos para o debate o que de mais atual se está se discutindo na nossa área de pesquisa. Então, eu acho importante participar desses eventos, inserir-se em grupos de discussões e continuar estudando, porque a história ela está sempre em processo de disputa e de mudança. A história se atualiza, então nós historiadores e historiadoras precisamos ser revisionistas. Além de professora do ensino básico, também sou pesquisadora. Atuo em estudos para regularização fundiária de comunidades remanescentes de quilombos. Esses estudos são solicitados pelo INCRA e o papel do historiador, da historiadora nesses relatórios, que são peças jurídicas, é o de pesquisar a trajetória histórica da comunidade em questão. Eu participo de pesquisas em quilombos rurais e urbanos. Grosso modo, os quilombos urbanos lutam contra a especulação imobiliária e os situados em contexto rural lutam contra a grilagem e o avanço da fronteira agrícola, do agronegócio, que ameaça seus modos de vida tradicionais. Essas comunidades, estejam em áreas rurais ou urbanas, estão inseridas em disputas sobre terras e raças. Para escrever um parecer histórico sobre uma comunidade quilombola, eu preciso ter domínio acerca da dinâmica da escravidão na região onde está localizada a comunidade, de como a memória coletiva do grupo evoca esse período, pensar no pós-abolição, nas estratégias de mobilidade criada pelo grupo para se mover dentro de uma sociedade racialmente hierarquizada, discutir essa racialização, a institucionalização do racismo, enfim, eu preciso dominar os conhecimentos específicos, os debates nesse campo da história em que atuo. É importante salientar que esses estudos não possuem em sua análise interpretativa a postura de um sensor, um radar capaz de detectar características quilombolas. Não cabe a nós apontar se determinado elemento é quilombola ou não. O parecer do historiador ou da historiadora consiste em evidenciar os modos como o grupo constrói suas formas de estar no mundo e como a sua trajetória histórica e social não se descola do que ele é hoje.
Trata-se de como a vida do passado dialoga com a vida do presente, como as experiências históricas do grupo de um território etnicamente marcado dialogam com o pleito quilombola atual, em um movimento circular entre questões do presente e a historicidade que faz emergir a estrutura de violência que seus ancestrais estavam inseridos e as precárias condições de liberdade inauguradas após o 13 de maio de 1888. Patrícia Hill Collins, entre outros, pontua que todo conhecimento é situado. Nós falamos sempre de um determinado lugar, estamos situados nas estruturas de poder. A gente não escapa das hierarquias de classe, raça, gênero. Grossfogel pontua que todo conhecimento se situa epistemologicamente do lado dominante ou do lado subalterno das relações de poder. Eu me coloco epistemologicamente do lado subalterno das relações de poder. Eu sou uma historiadora ativista e acho importante nomear a minha produção acadêmica, que tem rigor científico e objetividade, como pesquisa ativista. E enquanto pesquisa ativista, não fica restrita à universidade, ela se torna pública. Minha dissertação de mestrado foi sobre a trajetória do Quilombo Rincão dos Caixões, que fica no município de Jacuizinho, na região do Planalto Médio aqui do Rio Grande do Sul. A produção acadêmica teve efeito sobre essa comunidade. Os quilombolas se apoderaram dela e a transformaram em instrumento de apoio, em arma para suas reivindicações. Após a defesa, quando eu voltei à comunidade para entregar as cópias da dissertação, uma liderança disse a seguinte frase: "Agora a gente também é importante, tem até um livro contando a nossa história." O que está em jogo nessa frase é a disputa por acontecimentos, é a disputa por memória, é a disputa por visibilidade. Se agora a gente também é importante, significa que antes, para alguém, eles não eram. Então, esse livro contando a história auxiliou na explosão do município de histórias outrora ocultadas por uma construção identitária que é excludente. Ao escancarar o resultado da minha pesquisa para vizinhos e órgãos públicos, eles reivindicaram reconhecimento, reivindicaram o lugar de seus antepassados na história do município e do estado. A frase dessa quilombola traz à tona uma das formas que textos acadêmicos, como o que eu escrevi, estão sendo utilizados por homens e mulheres descendentes de trabalhadores escravizados em suas demandas por visibilidade, em suas reivindicações simbólicas. E com isso, abre-se caminho para reivindicações materiais, políticas de reparação. Os quilombolas utilizam nossos textos que narram as dores de seus antepassados no cativeiro como contranarrativa política da construção identitária mítica, idílica de um passado escravista brando, ameno no Rio Grande do Sul, e nesse sentido cobrar medidas reparatórias. Minha dissertação auxiliou esse grupo em sua luta para continuar existindo enquanto comunidade portadora de saberes e culturas que lhe é própria. É uma pesquisa acadêmica cujo impacto social tem fortalecido a luta quilombola. A minha tese de doutorado foi defendida em 2018 e nela eu analisei, no imediato pós-abolição, a participação dos libertos e libertas e seus descendentes no mercado de trabalho livre que se formava em Cruz Alta, também na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. É como se moveram dentro de uma sociedade racialmente hierarquizada, pensando esse pós-abolição em como é que se tem a constituição de uma força de trabalho que passa por um processo capitaneado pelo Estado de muita exclusão. Em 2020, fui homenageada pela Câmara Municipal de Esteio com uma moção de parabenização pela contribuição da minha pesquisa de doutorado ao combate às desigualdades e devido à minha contribuição no movimento contra o racismo nas ruas de Porto Alegre. A minha tese foi lida por vereadores e se tornou uma referência para as discussões e desenvolvimento de políticas públicas para a população negra no município de Esteio. Então, para mim, a história precisa ser pública, ganhar as ruas, os espaços públicos, estimular debates democráticos na sociedade. No caso da minha área de pesquisa, que é a escravidão, história do trabalho, pós-abolição, precisa ter o comprometimento de suscitar debates públicos
sobre como os efeitos funestos de séculos de escravidão contaminaram a sociedade brasileira, desde as instituições. Temos a institucionalização do racismo, camuflada pelo mito da democracia racial, até a subjetividade das pessoas. Os historiadores e historiadoras, como bem pontuou Álvaro Nascimento, precisam observar com incômodo as condições de vida impostas à população negra no pós-abolição e discutir os problemas raciais no pós-3 de maio de 1888. Então, para além da divulgação científica, quando esse comprometimento com a realidade da população negra no pós-abolição se torna pública, quando essa história se torna pública, ela contribui para a visibilidade, reparação moral e para o combate às estruturas opressoras.